Então, pessoal, nós vamos começar a fazer o nosso estudo no capítulo 44 do livro de Isaías. Vamos ver algumas coisas dessa passagem que é lindíssima e muito profunda. Mas antes disso, nós vamos ver algumas coisas sobre o profeta Isaías, que é melhor a gente saber para a gente melhor entender as coisas que Isaías escreveu. E é bom a gente ler a passagem sabendo os dados históricos, entendendo do que se trata cada coisa, né? Então, no Antigo Testamento, o livro de Isaías está no Antigo Testamento e é da parte dos profetas que tinha no Antigo Testamento. Lá tinha os profetas maiores e os menores. Por que tem essa divisão de maiores e menores? A teologia divide isso para ficar mais fácil de estudar essas divisões dos livros da Bíblia. Mas não quer dizer que o profeta maior, ele é mais importante, ou menor, é menorzinho, mais inferior. É porque os profetas maiores tiveram mais profecias, né? Um conteúdo profético maior em seus escritos. E há 5 profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, aí é uma carrada, são 12, né? Eu não sei decor, eu tenho que ler para vocês. Profetas menores: Obadias, Joel, Jonas, Oséias, Amós, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, só para nos localizarmos, Isaías está entre os profetas maiores. E Isaías é um livro importantíssimo, um livro de uma leitura muito densa, muito importante. Isaías é um escritor do Antigo Testamento, assim, tão importante como se fosse Paulo lá no Novo Testamento. E vou falar alguma coisinha sobre a vida de Isaías nesse videozinho, antes de nós começarmos o nosso estudo, que daí eu vou fazendo um outro vídeo separado para não carregar muita memória. Então, Isaías, ele viveu exerceu seu ministério na época do cativeiro da Assíria, né? Teve o cativeiro da Assíria, o babilônico, e houve 3 profetas nesse período: Isaías, Jeremias e Ezequiel. Jeremias e Ezequiel teve um período que os dois estavam juntos, né? E uma coisa que eu queria falar para vocês antes é que Isaías, ele foi criado na corte de Jerusalém. E ele tinha descendência real, né? O pai de Isaías era irmão do rei Amazias. Então, com isso, a gente vê que Isaías era primo do rei Uzias. E ele fazia um serviço oficial de historiógrafo de Uzias. E isso a gente tira base histórica, base bíblica, lá no livro de 2 Crônicas, 26, 22 e 32, 32. E Isaías era muito conhecido, e ele, por essa posição que ele exercia, esse cargo de historiógrafo, e por ele ser também da família real, ele tinha livre acesso ao palácio, aos reis e sacerdotes. Mas durante o seu ministério ele era muito conhecido, mas ele não foi assim muito popular durante o seu ministério. Popular no sentido, todo mundo gosta dele, todo mundo acha ele legal. Nem todo mundo achava ele tão legal, porque ele exortou o povo, ele chamou o povo ao arrependimento, tal qual lá na frente fez João Batista. E chamou o povo para um arrependimento, para tomar um posicionamento em relação ao Senhor. E então, Isaías, ele falou tudo isso porque ele recebeu um chamado, né, para ser profeta. Eu fiz uma anotação aqui, profeta, no grego, a palavra é fetes, escreve com PH. Diante, e fetes quer dizer falar, né?
E em hebraico, essa palavra também tem um significado bem semelhante, né? No Antigo Testamento eles falavam nabi, que significa profeta. É chamado um porta-voz, um arauto. É alguém que anuncia a mensagem do Senhor. E o chamado de Isaías, para que ele se tornasse um profeta, foi algo muito especial. Ele iniciou seu ministério no ano de 740 a.C., no ano do falecimento de Uzias, o rei de Judá. Isaías viveu entre 686 a 641 a.C., mais ou menos. Viveu até esse período, mais ou menos. E ele foi morto durante o reinado de Manassés. Inclusive, a forma como ele morreu está lá citada no livro de Hebreus 11:37. O chamamento do profeta Isaías está bem certinho como aconteceu, está lá no livro de Isaías, no capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1, lá, bem no comecinho, vocês vão ler toda a história, que eu vou procurar resumir só as partes mais importantes aqui. E lá ele faz um relato emocionante, que ele se viu diante do Senhor. E ele disse, Senhor, eu tenho lábios impuros e eu vivo no meio de um povo impuro. Como eu vou ser um profeta? Como eu vou, né? Eu tenho lábios impuros, Senhor. Ele viu a condição dele de pecador, né? Aquilo que a gente estudou lá no encontro na Cidade dos Idosos sobre a mulher do poço, que quando Jesus confrontou ela e disse, você vai chamar teu marido. Ela disse, eu não tenho. Eu disse, disseste bem, você... e nem esse que tivesse 5 maridos, e nem esse teu que tu tem agora é teu. E ela ficou em silêncio. Ela podia ter retrucado ele. Que você tem com a minha vida, né? Mas ela reconheceu a condição dela de pecadora. Quando a gente reconhece que a gente é tão falho, que a gente não consegue nos salvar, nós não conseguimos nos salvar por nós mesmos, nós precisamos de um Salvador, reconhecemos a nossa condição de pecador, é o primeiro passo de tudo. E Isaías fez isso, ele disse, Senhor, mas os meus lábios são impuros, eu sou um pecador, né? E aí acontece algo incrível, né? Que só mesmo com o Senhor é possível. Um dos serafins, quando Isaías se viu diante do Senhor, serafins circundavam o Senhor. E um desses serafins que rodeava o Senhor tirou do altar uma brasa viva e trouxe essa brasa na mão e com essa brasa tocou a boca do Isaías. E daí diz lá no capítulo 6, versículo 8 e 9 do livro de Isaías, tua iniquidade foi tirada, Isaías, teu pecado está perdoado. E aí o Senhor diz assim que o Senhor disse, eu preciso anunciar a palavra, eu preciso chamar o povo ao arrependimento, mas quem vai fazer isso para mim? Eu preciso. E aí Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, né? E ele disse, eu estou aqui, quero trabalhar, quero fazer o que for necessário. E ali o Senhor usou ele grandemente. E as profecias de Isaías são tão precisas. 500 anos antes, ele predisse coisas de uma forma tão precisa, inclusive citando fatos, citando detalhes da vida do Messias, de coisas que iam acontecer com Jesus, as chamadas profecias messiânicas, e inclusive sobre feitos históricos, falando nomes, o nome do rei Ciro, ele falou, foram tão precisas que chegaram a dizer que não pode que ele escreveu isso lá atrás. Ele deve ter vivido mais tarde, depois, não pode isso. Mas os historiadores viram que realmente ele viveu naquele período lá atrás e ele foi usado poderosamente para registrar a palavra do Senhor. O livro de Isaías, foram encontrados 2 rolos do livro de Isaías em 1947, no Mar Morto, na primeira caverna de Qumran. Eu tenho dificuldade de pronunciar esses nomes. E o primeiro rolo do livro de Isaías ficou no mosteiro de São Marcos e o segundo na Universidade Hebraica. Um primeiro rolo consiste em 17 folhas com
7,3 metros de comprimento, né? Ele era assim, ele era aberto, como Cristo abriu quando era menino, foi lá na sinagoga, né? E ele tinha de altura 25,9 centímetros. E foi uma das grandes descobertas de todos os tempos, com a autêntica e elevada precisão na tradição textual hebraica. Posteriormente, anos depois, em 1991, 94, fizeram aquele teste do carbono 15, os cientistas, e novamente atestaram a veracidade dos rolos encontrados, o livro de Isaías e a data deles, né? E cada um dos profetas do Antigo Testamento destacou uma mensagem. Isaías, ele falou da vinda do Senhor, falou do rei de Israel, né? E ele se divide em duas partes. Até o capítulo 40, ele fala de coisas do cativeiro, fatos históricos daquele povo. Do capítulo 40 para frente, ele começa a falar, predizer coisas para o nosso futuro, do nosso tempo, falando do Messias, do Messias que ia nascer, coisas do futuro, né? E coisas que ainda estão por vir. Então, Isaías fala, nesse trecho, a partir do capítulo 40, o livro de Isaías fala da pré-existência, da onipotência, da incomparabilidade do Senhor, nada se compara, né? É onipotente, quer dizer, tudo ele pode, né? E falando do Messias, ele fala da humildade, da humanidade, ele diz cada detalhe da vida de Jesus, como a sua encarnação, né? Que é Deus vivo, Deus que ia se fazer homem por nós, para nos salvar, a mocidade em Nazaré, que ele ia ser ungido do Senhor, né? E fala também dos sofrimentos, da rejeição, fala que o Messias, Cristo, tinha um rosto desconfigurado, que ele foi assim deixado de lado pelos próprios judeus, na rejeição do povo judeu, e falou também. E os sofrimentos e a rejeição da nação pela nação judaica, a ascensão, tudo. Eu vou ler um versículo aqui do livro de Isaías, o capítulo 53, versículo 5, que é assim, para mim, é um resumo de tudo, né? Um dos versículos que resume toda nosso maior tesouro, que é a nossa salvação. Diz assim, ó: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Ele quem? Cristo. E pelas pisaduras de Cristo, carregando a cruz, sobre o escárnio, sobre tortura, sobre a chacota, sobre tudo que ele viveu, por as suas pisaduras nós fomos sarados. E nós temos a salvação em Cristo Jesus. E com esses breves apontamentos, só para também, aproveitando nesse videozinho, então, teve o cativeiro da Síria, da Babilônia, e Isaías esteve mais nessa parte do cativeiro da Síria. Isaías, a vida de Isaías pegou 4 reinados, metade do reinado de Jotão, todo o reinado de Acás, né? No reinado de Jotão é onde ocorre a guerra entre Israel e Judá, no período de 735 a 732 a.C. Daí todo o reinado de Acás, um reinado onde houve muita idolatria, muita coisa errada, onde Israel é derrotado, né, no ano de 722 a.C., pegou também o reinado do rei Ezequias, onde Judá é salvo, e um pouco do reinado de Manassés. Um período um pouco antes da metade do reinado de Manassés é onde Isaías é morto, né? E uma curiosidade também, normalmente os
profetas não tiveram muita sorte nos casamentos, né? E assim aconteceram coisas, mas o Isaías, um nunca se casou, teve um que teve, a mulher dele praticou adultério, e com isso foi usado para passar uma mensagem para a nação. Mas Isaías foi casado, a Bíblia diz que a sua mulher foi uma profetisa, e ele teve 2 filhos, e um dos nomes que ele deu para esses 2 filhos serviu também como uma forma dele divulgar a palavra do Senhor. E também, antes de encerrar esse videozinho, quero dizer que o livro de Isaías é um livro chave da Bíblia também. Ele tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. E em uma parte do livro tem 39 capítulos, na outra parte 27 capítulos. E os historiadores, os teólogos dizem que cada capítulo corresponde a um livro da Bíblia e que em si o livro de Isaías inteiro tem toda a Bíblia. O fato é que ele fala de coisas da vida do Messias, detalhes, tantas profecias que ele faz da vida do Messias, que alguns teólogos dizem que o livro de Isaías é como se fosse o 5º evangelho. A gente tem os 4 evangelhos, né, que tá lá em quem tem a Bíblia aquela Bíblia que a gente ganha nas escolas, a Bíblia dos Gideões, tem os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Isaías é tão importante que é como se, alguns teólogos dizem que é como se fosse o 5º evangelho. E então, com essas coisas, para a gente ter mais noção de quem foi Isaías, da importância desse profeta, daí sim a gente vai começar, então, um estudo sobre esse capítulo 44, que é bom a gente ter essa base de conhecimento, não com base naquilo que eu acho, a prof acha, ou fulano acha, mas com base em descobertas científicas, dados históricos, registros das escrituras, tá bom? Um beijo.